Graça e paz, família Manancial, que bom ter você aqui nessa noite junto conosco para esse momento precioso do nosso sacerdócio no lar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus ele possa então tocar o seu coração, tocar a sua casa, tocar a sua família nesse momento de uma forma especial, amém? E hoje nós estamos aqui então para falar um pouco sobre o nosso maior tesouro, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Qual é o seu maior tesouro? Qual é o maior e melhor presente que você já recebeu na sua vida? Amém? Eu quero começar lendo com vocês um versículo que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim: Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então nós vemos aqui a promessa, então, que estava então sobre a vida de Maria e de José a respeito então de Jesus, que eles iriam então ter um filho e ele se chamaria Jesus. E olha só que lindo que diz o versículo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós estamos em um clima de festa. Estamos então em dezembro, onde todas as pessoas se programam para o Natal. Estamos aí prestes a findar o nosso ano de 2021, falta muito pouco, não é verdade? E então muitas pessoas viajam, fazem os seus planos, as suas coisas, mas nós então precisamos nos lembrar que nós recebemos então um presente do céu, que é então Jesus, que veio para então salvar a nossa vida, para perdoar então os nossos pecados e então nos dar uma vida em abundância, uma vida alegre, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de fé, porque é isso que Jesus, ele é para a nossa vida, nosso Salvador. Ele proporciona para nós então uma vida de esperança. Então nós podemos ter esperança, por quê? Porque Jesus ele vive, Jesus ele se entregou por mim e por você, e ele reina sobre as nossas vidas. E por isso então nós então podemos nos alegrar, nós podemos então celebrar, porque Jesus ele é a nossa esperança. Jesus então ele traz alegria, Jesus ele traz a paz, ele traz tudo aquilo que nós precisamos, na medida então que nós deixamos ele entrar no nosso coração e fazer aquilo que precisa ser feito sobre as nossas vidas, amém? Olha só, vamos aqui então para a nossa introdução. Estamos em dezembro, época de festas, férias, Natal, fim de ano trazendo a chegada do ano novo. Vários convites vão surgir nesse tempo final de 2021. Inclusive, muitos estão planejando uma mudança radical em suas vidas para 2022. Não é verdade? Eu tenho certeza que você já planejou algumas coisas para o seu ano de 2022. Você já falou assim, não, 2022 eu vou ser assim. 2022, esse vai ser o meu jeito de viver. Eu vou fazer isso, isso e isso. Eu vou começar uma dieta. Ou eu vou então comprar isso, eu vou conquistar isso, eu vou trabalhar dessa forma, eu vou mudar os meus hábitos, a minha rotina. Vários planejamentos então surgem, na verdade, quando nós estamos então findando um ano e então para se iniciar um novo ciclo. Nós então planejamos várias coisas, planejamos então várias mudanças para a nossa vida e mudanças então que são radicais. Algumas coisas então nós mantemos porque nós entendemos que foi bom a maneira então que nós vivemos no ano de 2021, mas algumas coisas então nós pensamos e falamos, não, isso aqui eu vou mudar, eu vou fazer diferente nesse próximo ano. E aí então as mudanças radicais, elas começam a acontecer. Olha só, Jesus é um convite para todos que querem uma mudança radical em sua vida. Aproximar-se de Jesus muda nosso modo de ver tanto a nós mesmos como a tudo que nos cerca, mudando também nossas emoções, nossas prioridades, nossos sonhos. Então nós não podemos nos esquecer de que se nós queremos então ter mudanças radicais sobre a nossa vida, mudanças realmente que vão transformar algo dentro de nós e vai fazer com que a nossa vida seja diferente, nós precisamos então trazer Jesus para a nossa vida, porque Jesus ele pode trazer uma mudança radical em tudo aquilo que nós estamos vivendo, amém? Olha só, e nesse clima de fim de ano,
Temos uma data tão importante e marcante que definiu um novo tempo em nosso planeta, o Natal, o nascimento de Jesus, algo tão marcante que nossa história precisa relatar o tempo antes e depois do nascimento dele. Jesus sempre nos oferece uma nova vida, e quando alguém nasce de novo, se arrepende, o próximo passo é começar a seguir Jesus, aceitando o seu chamado, iniciando assim o processo de transformação. Então é isso que acontece. Jesus, ele tem uma nova vida para aquelas pessoas que se arrependem, para aquelas pessoas então que nascem de novo. Mas a partir do momento que nós damos então esse primeiro passo de arrependimento, a partir do momento então que você decide aceitar Jesus, que você decide então seguir Jesus, a nossa vida então ela começa a mudar e nós passamos então para um processo de transformação em Jesus, porque Jesus ele transforma a nossa vida. E sabe o que acontece quando você decide dizer sim para Jesus? Jesus passa a ser o seu maior tesouro. Quando você decide dizer sim para Jesus, Ele é o seu maior tesouro. Ele é o seu maior presente. Aquilo de melhor que você poderia receber é Jesus. Amém? Olha só, o convite de Jesus não é algo para nos dominar, escravizar ou oprimir. O seu convite significa que Ele quer se aproximar de nós. Então não é que o convite de Jesus sobre a sua vida vai te oprimir, vai te escravizar, como muitas pessoas às vezes pensam. Ah, mas então agora eu vou servir a Jesus, eu vou viver uma vida então presa. Não, não é isso. O convite de Jesus é para que você então viva uma vida próximo dele, uma vida então em comunhão com Jesus. Esse é o convite que Jesus faz, o convite para morar no seu coração, ajudar você a passar pelo processo de transformação, e assim você faz dele o seu maior tesouro e você começa a dar os seus passos de fé. Olha só, e há algum motivo concreto para não caminhar ao lado de quem mais nos amou e se deu por nós? Então, olha só, existe algum motivo para você não caminhar ao lado de Jesus, para você não aceitar Jesus, a pessoa que mais amou você, a pessoa que se entregou por você? Jesus. Então não existe motivo para que o nosso coração não esteja totalmente em Jesus. Para que Jesus então não seja o nosso maior tesouro. Ele precisa ser o nosso maior tesouro. Por quê? Porque nós então fomos aquilo que Jesus desejou. Aquilo que ele então, ele quis tanto, ele desejou tanto ter a nossa vida. Ele desejou tanto então viver uma vida de comunhão conosco, que ele então se entregou para que isso então pudesse acontecer hoje. Vamos então aprender que para seguir Jesus, nós precisamos então nos entregar. Olha só. Então vamos hoje entender que para seguir Jesus, atendendo ao seu convite de caminhar junto, precisamos que ele seja para nós de fato o maior tesouro que possamos almejar. Jesus de fato ele precisa ser o seu maior tesouro. Jesus ele precisa ser a sua prioridade, aquilo que você deseja. Aquilo que você olha e fala, o que eu tenho de mais precioso na minha vida? Qual é o meu maior tesouro? O meu maior tesouro é Jesus. E para que Jesus ele seja então o seu maior tesouro, o que você precisa fazer? Então nós vamos aqui passar alguns pontos nessa noite, nesse momento então, o que precisa acontecer sobre a sua vida para que Jesus ele seja o seu maior tesouro. Então vamos aqui para o nosso primeiro ponto nessa noite. O primeiro ponto então é reconhecer o valor de Jesus diante de todas as coisas. Primeiro ponto, reconhecer o valor de Jesus diante de todas as coisas. Mateus 13, 44 e 45 diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha só, se pudéssemos comparar a presença de Jesus a algum objeto, seríamos capazes de vender tudo o que tivéssemos para tê-lo? Então, será que nós seríamos capazes, então, de vender tudo que nós temos só para poder ter Jesus? Olha só, o chamado de Jesus para segui-lo só terá prioridade em sua vida quando ele for a prioridade de sua vida. Jesus, ele só vai ser prioridade na sua vida quando você fizer dele prioridade na sua vida. Não ter tempo para ler a Bíblia, orar, estar em uma celebração, desenvolver um ministério e ajudar outros a crescer pode ser sinal de que precise ajustar suas prioridades.
Então, quando você olha para a sua vida, e então você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para fazer de Jesus e das coisas de Jesus, do reino de Jesus, prioridade na sua vida, você precisa então rever esses pontos e ajustar para que Jesus então ele seja prioridade. Muitas vezes atendemos algumas pessoas imediatamente quando nos chamam, geralmente porque são pessoas importantes para nós. Isso é verdade. Quando alguém chama você, você então está prontamente e você responde: estou aqui, como eu posso te ajudar? Oi, alguém te envia uma mensagem no WhatsApp, você responde na hora. Alguém toca a campainha da sua casa ou bate no seu portão, você atende. Você então dedica tempo a essas pessoas, você então vive momentos intensos com essas pessoas, com situações e com coisas. Mas e quando Jesus te chama, qual é a sua reação? Será que a sua reação ela é imediata quando então alguém chama você? Será que a sua reação ela é imediata para Jesus? Você diz sim para Ele no momento em que Ele chama você para talvez um momento com Ele, um momento de ler a Bíblia, um momento de oração, ou então desenvolver o seu ministério no reino de Deus, na igreja, para que então o reino continue avançando? Será que de imediato você responde sim para Jesus? Nós então precisamos começar a dizer sim para Jesus, estarmos prontos então para atender Jesus no momento em que Ele nos chamar. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, com todas as outras coisas e nos esquecemos de dizer sim para Jesus. Quando Jesus então nos chama, o nosso coração precisa estar aberto. Nós então precisamos estar prontamente prontos para responder ao chamado de Jesus, para fazer dele prioridade na nossa vida. Sabe, quando o seu chefe te chama no seu trabalho, ou então o seu marido, ou então a sua esposa, você responde prontamente, os seus pais, é assim que nós precisamos ser com Jesus, respondê-lo. Jesus, então, ele precisa da nossa atenção. Nós precisamos reconhecer o valor que Jesus ele tem diante de todas as coisas. Jesus, ele é o nosso maior tesouro e nós precisamos fazer dele prioridade na nossa vida. Por quê? Quando nós fazemos de Jesus prioridade na nossa vida, a Bíblia diz que quando nós colocamos ele, quando nós colocamos o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Mas quando então nós invertemos essa situação, nós então não fazemos de Jesus prioridade, fazemos das outras coisas prioridades. A nossa vida então ela fica de uma forma, nós então patinamos diante das situações, porque nós invertemos, nós então estamos tentando fazer as coisas, conquistar as coisas e deixamos então Jesus. Mas quando você faz de Jesus, quando você faz do reino dele prioridade, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo então que precisa acontecer na sua vida, Jesus ele vai trazendo, na medida que então você se entrega para ele, na medida que então você passa tempo com ele, na medida então que você serve, na medida então que você ajuda. Jesus então ele olha para a sua vida e então ele vai acrescentando aquilo que você precisa. Ele vai então ajustando e trazendo sentido, trazendo então a transformação, trazendo então os ajustes que a sua vida precisa para que você avance. Mas isso só acontece quando de fato nós fazemos de Jesus prioridade. Quando de fato então nós entendemos que Jesus, ele é o nosso maior tesouro e ele é prioridade na nossa vida, ele é o melhor presente que nós poderíamos receber. Você recebeu algum presente de Natal especial? Talvez você diga assim: eu não ganhei nenhum presente de Natal. Não ganhei nada de especial. Quero dizer para você que o maior presente que você poderia ganhar, você já ganhou, você já recebeu, que é Jesus. Então valorize isso, valorize esse presente, que é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da sua vida. Amém? Então o primeiro ponto é você reconhecer o valor de Jesus diante de todas as coisas. Segundo ponto, para Jesus ser o seu maior tesouro, você precisa entender que sua dependência em Jesus te faz mais forte. Olha só, 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Você consegue se ver frágil? Você tem noção de sua estrutura física e emocional tão vulnerável? O texto diz que somos vasos de barro, sem valor e força, mas que a glória e o poder vindo dele seria derramado em nós. Então, humanamente, como nós somos? Nós somos então frágeis, somos então vasos de barro, somos então pessoas vulneráveis. Nós estamos aqui agora, mas e daqui a pouco?
Nós estamos, mas e aí o que vai ser? Nós precisamos então ter a certeza de Jesus sobre a nossa vida, fazer dele a nossa prioridade, porque com Jesus nós então nos tornamos pessoas fortes. Jesus na nossa vida, no nosso coração, traz essa essência de nós sermos vencedores, de nós sermos fortes, de nós então avançarmos. Mas por quê? Porque a nossa dependência em Jesus vai fazer de nós pessoas fortes. Sem Jesus, nós somos isso aqui que esse versículo diz. Pessoas, então, nós somos então vulneráveis, somos então frágeis, sem Jesus. Mas com Jesus, a nossa dependência nele, depender de Jesus, nos torna forte. Olha só, dependa de Jesus para tudo o que você faz, na igreja ou fora dela. Dependa em oração, em obediência ao ouvir a voz de Deus. Será fácil seguir alguém cujo poder é o que impulsiona e direciona para uma vida melhor. Então, olha só, você precisa depender de Jesus em todos os momentos da sua vida. Dependa de Jesus na igreja e fora da igreja. Dependa de Jesus na sua casa. Dependa de Jesus no seu trabalho. Dependa de Jesus nos seus relacionamentos. Você precisa, então, ser dependente de Jesus. A sua dependência nele vai fazer você ser forte, vai te tornar uma pessoa forte. Sem Jesus nós estamos frágeis, nós estamos vulneráveis às coisas que essa terra, que esse mundo então pode trazer sobre as nossas vidas. Mas com Jesus, se a nossa dependência estiver nele, nós então seremos pessoas fortes. Por quê? Porque nós temos um Jesus que é forte e que cuida de nós e que é o nosso maior tesouro. Amém? Então Jesus, ele vai conduzir a sua vida, ele vai te fazer forte na medida que você então depender dele. Então, esse é o nosso segundo ponto. Vamos então aqui para o nosso terceiro ponto. Para Jesus ser o seu maior tesouro, você precisa saber que você sempre pode escolher o melhor. Mateus 12:35 diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Olha só. Você pode, durante sua vida, ou mesmo durante o seu dia, não escolher seguir Jesus e suas palavras. Fechar-se para o perdão, para a gentileza, para o amor, para a fé, ao ser convidado por Jesus para segui-lo nessas coisas, implicará em consequências diversas. Acontece de fato que muitas vezes é como se quiséssemos seguir nossa própria liderança e nosso instinto. Não há nenhum problema com liberdade de escolha, desde que você se lembre que no mundo espiritual impera a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Temos um mau tesouro dentro de nós, a carne. Dela sempre vamos tirar pecados, danos e medos. Mas o bom tesouro será responsável por nos colocar sempre na direção correta. Então, olha só, você pode decidir a maneira que você quer viver. Você pode decidir, talvez, em não seguir a Jesus e não seguir as suas palavras. Mas quando isso acontece, quando nós então nos fechamos para o perdão, quando nós então nos fechamos para a fé, nos fechamos para o amor, nos fechamos então para a gentileza, nos fechamos então para a voz de Jesus, o que acontece? O que vai sair de dentro de nós são então os instintos maus, são então as coisas da carne. Então existe um mau tesouro dentro de nós. E esse mau tesouro é a nossa carne, que sempre vai querer lutar, sempre vai lutar contra o nosso espírito. A carne, ela quer prevalecer, mas nós então precisamos escolher o melhor. Nós então precisamos escolher Jesus. E Jesus, ele é o nosso melhor tesouro e vai nos ajudar então ao quê? A tirar as coisas boas, a viver de uma forma boa, a mudar então a nossa vida. Jesus, ele vai então te ajudar a fazer com que o seu espírito prevaleça sobre a sua carne. Então, olha só, nossas escolhas nem sempre são as melhores, mas podem ser resultados de uma vida de escravidão, aquela ao pecado, à distância de Deus. Quando então você não escolhe o melhor, o que é o melhor? O melhor é você estar com Jesus e em Jesus, vivendo uma vida de transformação. Seguir Jesus, aceitar a Jesus, isso é o melhor para a nossa vida. Quando então nós decidimos não viver dessa forma, nós passamos então a viver uma vida de escravidão.
Nós então passamos a viver uma vida onde nós somos escravos, escravos das trevas. Só que a Bíblia também nos diz que Jesus, ele já nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Só que há uma escolha, nós então precisamos decidir viver no reino da luz. Nós então precisamos decidir viver junto com Jesus, viver o melhor e não viver as coisas piores que essa terra proporciona, não viver da maneira, no padrão do mundo, no padrão que Satanás então muitas vezes coloca sobre as nossas vidas. Nós não podemos escolher isso. Quando nós escolhemos isso, nós então estamos vivendo longe de Deus, nós então estamos nos colocando numa posição então de escravos espirituais no mundo espiritual. E como nós lemos aqui, a nossa vida no mundo espiritual, ela tem então uma lei, a nossa vida espiritual, aquilo que nós plantarmos, nós então vamos colher. Nós então se nós plantarmos coisas ruins, nós iremos colher coisas ruins. Não tem como fugir dessa situação. Se nós então plantarmos coisas boas, nós então iremos colher coisas boas. Se você decidir escolher o melhor, se você decidir viver com Jesus, você vai colher isso. Você vai colher uma vida de fé, uma vida de amor, se você plantar essas situações. Mas se você então viver uma vida ruim, se você escolher um mau tesouro, se você então deixar com que a sua carne então prevaleça, essas situações então que você vai colher sobre a sua vida. Pode ser possível que nossa vontade esteja tão ligada ao que é distante do Pai, que seja muito difícil escolher aproximar-se dele. Hoje é importante render-se à vontade de Deus, a fim de que Ele, e somente Ele, nem nós mesmos, nos leve em direção ao maior tesouro, Ele mesmo. Então nós precisamos nos render à vontade de Jesus, nos render a Ele totalmente. E deixar que Ele direcione a nossa vida, deixar que Ele conduza a nossa vida. E Ele vai nos levar para onde? Para Ele mesmo, que é o nosso maior tesouro. Então a nossa vontade, a nossa carne não pode prevalecer. Jesus precisa prevalecer sobre as nossas vidas. E nós só então vamos vencer. O nosso espírito, então, ele só vai sobressair sobre as nossas vontades da carne, na medida então que nós deixarmos Jesus como prioridade, na medida então que nós fazermos de Jesus o nosso maior tesouro, na medida que nós decidirmos então viver por Jesus, para Jesus, com Jesus e por meio de Jesus. Então, olha só, saber que você sempre pode escolher o melhor. Você sempre pode escolher o melhor. Você pode escolher o melhor. Se você pode escolher viver o melhor, por que então você vai escolher viver o ruim? Por que então você vai escolher viver as coisas dessa terra, os medos, os desesperos, então, as situações muitas vezes que a carne proporciona? Se você pode escolher o melhor, escolha o melhor, escolha a boa parte, escolha o melhor tesouro, escolha Jesus todos os dias da sua vida, para que então você possa viver uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de alegria. Momentos difíceis vão chegar, sim, mas então quando você tem Jesus, você se lembra que a sua dependência está nele, e que se a sua dependência está nele, ele vai passar junto com você nesse momento difícil, vai te ensinar, vai mostrar para você o que é que ele está moldando dentro de você, transformando dentro de você diante dos momentos difíceis. Mas você precisa decidir por Jesus, amém? Renda-se a Ele todos os dias da sua vida. Vamos então para a nossa conclusão. Através desse convite, o ir até Ele, vamos nos deparar com um Deus muito misericordioso que nos compreende, pois sabe como é difícil segui-lo, não pelo seu caminho, mas por causa da nossa natureza. É dele nossa força e encorajamento para prosseguir. Então, olha só, veja o que ele nos promete, Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha a promessa de Jesus para a nossa vida. Jesus, ele nos promete descanso. Você está cansado, você está sobrecarregado, talvez você chegou ao final desse ano, talvez você está aqui hoje, quase prestes então para o último dia do ano, dia 30, hoje então, e talvez você está triste por situações que aconteceram nesse ano, você está cansado, você está sobrecarregado, está sufocado.
Olha a promessa de Jesus para você: vinde a mim, se você está cansado, se você está sobrecarregado, e eu vou dar descanso para você. Então, se você está cansado, você está sobrecarregado, convide Jesus para entrar no seu coração e diga para ele: Jesus, eu estou aqui e eu oro a sua palavra. Eu oro, Jesus, Mateus 11:28, onde o Senhor diz que se eu estivesse cansado, se eu estivesse sobrecarregado, se eu estivesse a ponto de desistir de tudo, Jesus, o Senhor estaria aqui para me receber, tirar de mim essa sobrecarga e me dar descanso. Mas você precisa tomar a decisão de ir até Jesus. Então, o convite de Jesus para a sua vida é um convite de paz, é um convite de descanso. Talvez esse ano te sufocou. Talvez você passou por situações nesse ano de 2021 que você não queria passar. Talvez você passou por dores, você passou por lutos, você passou então por desemprego, algo aconteceu na sua vida e você está cansado. E essas situações estão dentro de você. Jesus é o seu maior tesouro e Ele quer trazer descanso para você. Mas então deixe Jesus aliviar então a sua carga, aliviar então o seu coração. Amém? É só você convidar Ele. Caminhe sem medos. Ele é teu Deus por onde quer que você vá. Ele é o seu Deus, Ele está com você, mas então você precisa caminhar sem medo e fazer de Jesus o seu maior tesouro. Amém? Olha só para a reflexão. Qual é o seu maior tesouro? Quais são as suas maiores prioridades? Você então tem feito de Jesus o seu maior tesouro? Tem feito de Jesus a sua prioridade? Olhe para a sua vida e reflita. Se tem algumas coisas que estão aí dentro de você, esse é o momento então de você refletir. E jogar fora todas as coisas então que estão aí dentro de você. E então fazer de Jesus o seu maior tesouro. Para a oração. Deus é o seu maior tesouro e você sempre pode escolher o melhor em cada decisão. Ore para que você sempre possa escolher dar o melhor em tudo. Amém? Olha só, para a aplicação. Escolha neste final de ano viver uma transformação completa em sua vida, para começar 2022 andando ao lado de Jesus. Então, que você decida viver uma vida de transformação. Hoje, então, dia 30. Amanhã, véspera, então, de ano novo. Decida, então, viver uma vida de transformação. Decida viver uma vida ao lado de Jesus. Talvez você está me ouvindo nesse momento. Eu não sei quando você vai ouvir ou ver, então, essa transmissão. Mas eu quero dizer para você. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, faça uma oração e peça para Jesus, então, entrar no seu coração. Aceite Jesus no seu coração. Não existe outro caminho, não existe nada melhor do que nós, então, aceitarmos Jesus e, então, fazer de Jesus a nossa prioridade. Deixar Jesus, então, lavar o nosso coração, perdoar os nossos pecados e nos trazer a salvação. Então, aceite Jesus. Faça, então, aceite esse convite que vem dele para a sua vida. E que você possa, então, descansar e desfrutar. E decida viver uma transformação em Jesus. E que, então, o seu ano de 2022, você possa, então, se manter decidido em fazer de Jesus o seu maior tesouro e estar com Ele todos os dias. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Que você possa, então, nesse momento, falar para Jesus todas as coisas que estão no seu coração. Se você está cansado, se você está com medo, se você está sobrecarregado, se você está triste, que você possa então abrir o seu coração para Jesus e pedir a ajuda dele, a força dele para que você viva um ano diferente em 2022. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento orar, Senhor, por todas as pessoas, por todos os seus filhos e filhas, ó Pai, que estão nesse momento, Senhor, acompanhando, Pai, essa transmissão. Que o Senhor possa, nesse momento, adentrar cada coração, que o Senhor possa curar corações, que o Senhor possa dar alívio, Senhor, às almas que estão, Pai, sobrecarregadas, almas, então, ó Deus, que estão machucadas, feridas, ó Deus, pessoas que estão sem expectativas, Pai. Pessoas, então, que passaram por algo nesse ano, Senhor, de 2021, que marcou de uma forma, Pai, negativa a vida dos seus filhos. E isso, então, Pai, tem sido levado adiante no coração dos seus filhos. Que o Senhor alcance, então, esses corações, que o Senhor traga a cura, traga, então, o alívio, traga, então, o descanso, Pai, sobre as almas, sobre esses corações, Pai, em nome de Jesus.
Adentra cada família, adentra, Senhor, cada uma dessas casas, Senhor, com a sua presença, com o seu toque, e faz, Pai, aquilo que cada um dos seus filhos precisam, Senhor, em nome de Jesus. Pai, traz expectativa no coração, Senhor, dos seus filhos, traz esperança, Senhor, no coração, Pai, da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que haja expectativa em Ti, que haja esperança em Ti, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é aquilo que nós precisamos. Traz alegria, traz o ânimo novo, traz, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o ânimo, Pai, para que os seus filhos possam, Senhor, começar 2022, Senhor, de uma forma diferente, com expectativas, cheios de fé, que eles possam começar, Senhor, esse ano decididos, ó Pai, a fazer de Ti prioridade, a fazer de Ti, Senhor, o maior tesouro, viver uma vida, Senhor, 100% na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço nessa noite, abençoa, Senhor, os seus filhos, arranca, Senhor, as tristezas, Pai, as tristezas que estão, Senhor, no coração dos seus filhos, e traga, Senhor, alegria. Pai, tira, Senhor, o choro, traga, Senhor, alegria sobre os corações, traga, Senhor, a esperança, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E eu profetizo, Senhor, sobre os seus filhos, eu profetizo, Senhor, vida, e profetizo, Pai, que eles irão viver um ano, Pai, um ano cheio de fé, um ano cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de ânimo, Pai, na dependência da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, abençoar a casa, a sua família. E se você precisar de alguma ajuda, se você então decidiu aceitar Jesus, nos procure, nos envie uma mensagem no nosso WhatsApp, que nós então vamos atender você, amém? Quero convidar você também para participar conosco amanhã do nosso culto da virada às 22 horas. Se programe e venha participar conosco. Vai ser um culto sensacional na presença de Jesus, um culto então profético, um culto cheio de esperança, de fé para as nossas vidas, para que nós possamos então começar o nosso 2022 na presença do nosso Rei Jesus. Então não perca, se programe e venha participar conosco. Deus abençoe a sua vida e até mais.